Estamos nos ajeitando, esperando a Pri. E aí, tudo bem? Oi, boa noite, tudo. Eu já vou aqui dar para todo mundo. Boa noite, quem está nos acompanhando. Então, eu sou a Valéria, né? Sou pedagoga, trabalho já na educação há 30 anos. Esse ano fiz 30 anos de educação, em pleno exercício de trabalho, e lido com adolescentes, né? E os adolescentes é um grande campo de estudo para todos nós, né? É um período de 12 aos 18 anos, hoje a Priscila vai falar melhor sobre isso, está estendendo essa adolescência. E diante dessa pandemia, diante do estudo remoto, as mães estão surtando, literalmente surtando, essa é a palavra. Hoje eu li um artigo até sobre isso. E aí eu convidei a Priscila para esse bate-papo. A Priscila é psicóloga, doutora em psicologia, professora da UF, faz pós-doc na UNB em Brasília, tem um grande conhecimento nessa área, né, do diálogo, na área do estudo, da pesquisa. Então, ninguém melhor para nos orientar nesse momento. Então, essa live é para falar sobre a procrastinação do adolescente nesse tempo de pandemia. Na verdade, procrastinação do adolescente já é natural, né? O adolescente, ele tende a procrastinar. Mas, na convivência familiar, isso tem trazido grandes conflitos. As mães têm sofrido bastante. E as perguntas têm né, me causado um certo desejo de resposta, mas eu não tenho essa resposta. Então, a Priscila veio para isso, né, para dar as devidas orientações. E aí, eu começo com Mário Quintana, né, quando Mário Quintana, ele diz, né, a preguiça é a mãe do progresso, e se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não tinha inventado a roda. Eu costumo dizer que se o adolescente estudasse, lesse grandes poetas, eles tinham grandes respostas aos pais, né? Imagina, Mário Quintana uma vez estava na janela e ele estava pensando, e aí falaram para ele que ele tinha que trabalhar. Você não vai trabalhar? E ele falou assim, mas quem disse que eu não estou trabalhando? Eu estou pensando, e pensar dá trabalho. E o adolescente muitas das vezes fala isso com a mãe, né? A mãe entra no seu quarto e ele está lá deitado, esparramado na cama, aquele quarto extremamente bagunçado, e a mãe, menino, sai daí, vai fazer alguma coisa. E ele diz, eu estou pensando, eu estou ocupado. Priscila, diga para nós o que é procrastinação. Procrastinar é a mesma coisa que preguiça? Olha só, vamos começar. Bom, primeiro, boa noite. Eu queria agradecer a Valéria pelo convite de participar desse bate-papo, de poder trocar um pouquinho algumas ideias a respeito do que nós temos vivido, né, gente, do que temos experienciado, né, nesse contexto atual da pandemia do coronavírus, que tem nos colocado diante de uma realidade que nos convida constantemente a pensar o nosso status quo em termos de territorialidade, mobilidade, na medida em que nós passamos boa parte do tempo agora confinados dentro das nossas casas, por medidas de cuidado e proteção, obviamente, mas que produzem uma necessidade enorme da gente se realinhar com a realidade que se atravessa. Bem como um contexto assim de relação com o tempo, né? Porque nós temos a dimensão temporal que nos atravessa perenemente, que é o presente, e temos o passado e o futuro atravessando esse presente. No futuro, a gente projeta, né? A gente propõe horizontes de futuro que vão garantir as nossas realizações e no nosso processo de desenvolvimento. E o passado, aquelas experiências que se sedimentaram, que nos ajudam de alguma maneira a tomar as decisões. Só que hoje nós estamos presos num presente contínuo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? As incertezas, elas têm permeado continuamente a nossa existência. E isso tem um efeito direto sobre o modo como a nossa conduta, as nossas ações, elas vão se estabelecer. Quando a Valéria começa, né, perguntando sobre o conceito de procrastinação e pergunta se procrastinação é preguiça, né, a mesma coisa que preguiça, eu acho importante a gente entender o termo, né? Vamos lá na origem dele, na definição que nós encontramos nos dicionários.
Procrastinar significa transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar. E um outro sinônimo para procrastinar é protrair. Olha que interessante, né? Eu procuro colocar sempre para frente, é como se nós estivéssemos colocando para frente algo que nós sabemos que nós precisamos realizar, mas que pode, de alguma maneira, se concretizar não um caráter de emergência. Quando ganha um caráter de emergência, a gente se enrola e tem que dar conta, né? Então, o que é importante a gente entender? O nosso cérebro, ele funciona de uma maneira autorregulada. Nós estamos sempre tentando encontrar as melhores saídas, ou as mais econômicas, vamos dizer assim, vamos colocar assim, ante as situações que nós estamos vivendo. Então, todas as vezes que, de alguma maneira, nós lemos uma situação como sendo uma situação complexa a ser resolvida, ou ela ganha um caráter de complexidade em razão de não nos atrair, não nos motivar, nós tendemos a procrastinar. Então, nem sempre a procrastinação ela é preguiça. Ela é um caminho que nós vamos buscando, de alguma maneira, para adiar soluções que se parecem para nós, ou que se revelam para nós no primeiro momento, impossíveis de se encaminhar no presente. No adolescente, né, em se tratando de jovens, é muito importante a gente entender que o adolescente está num momento de transição da vida dele. E essa transição, ela marca, né, um período difuso na vida dele. Difuso em que sentido? Eu sei o que é a infância, com uma caracterização muito bem delineada, passo boa parte da minha vida nela. Eu sei o que é a vida adulta, quando entro nela, passo também uma boa parte da minha vida nela, depois na velhice. Se a gente entender o nosso processo de desenvolvimento como uma curva normal, você sai lá do ponto zero, sobe, 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 sobe. Tem essa fase de transição entre a infância e a vida adulta, que é a adolescência, e é um período de transformações profundas na nossa vida, físicas e psíquicas, né? Existe um processo, no momento em que nós entramos na puberdade, do ponto de vista fisiológico, que demanda uma acomodação entre aquilo que eu sou, como eu estou, com aquilo que eu estou. O meu corpo, ele aceleradamente, ele ganha proporções que até então eu não sabia, não consigo reconhecer, não conseguia reconhecer no espelho. Então, existe uma tendência, nesse momento, naturalmente, né, de se compreender que adiar realizações, por elas se revelarem para mim como relações ou situações complexas, é compreensível nesse momento, de entender que existe uma tendência a procrastinar. Na realidade que nós estamos atualmente vivendo, está caindo meu aparelho aqui, vou prender ele. Na realidade que nós estamos vivendo atualmente, a procrastinação para a solução de situações que se colocam para o jovem, sobretudo nesse contexto do estudo, se torna algo que impera, coloca-se quase como imperativo, porque existe uma dificuldade muito grande de tomar para si, porque essa relação com o estudo, ela tem trazido para a gente uma mudança na relação na aprendizagem, porque o aluno ele se torna protagonista, né? Fundamentalmente protagonista do seu processo de aprendizagem. O professor ele tutela, ele é um tutor através do vídeo, mas a manutenção desse processo, o aprofundamento desse processo de aprendizado vai se dar nas tarefas que vão se estabelecer após aquele momento ali que se estabelece na sala de aula, né? Ou na sala de aula virtual, né? Então, tudo aquilo que de alguma maneira se parece para ele complexo, se revela para ele como complexo, é passível de procrastinação. Então, nem sempre a procrastinação é preguiça, ela é um mecanismo de defesa. Talvez a gente tenha que entender dessa forma. Ao compreender a razão pela qual nós procrastinamos, nós desenvolvemos estratégias para que nós possamos lidar com a procrastinação, porque nem sempre, às vezes, procrastinar pode ser uma saída funcional boa para um determinado momento, mas em outros momentos ela nem sempre é boa, porque ela nos prejudica na resolução de tarefas ou de problemas que nós precisamos resolver no presente, né? Então, assim, todos nós somos nutridos e alimentados por planos, por projetos, por ideias,
como ficam os nossos planos, os nossos projetos e as nossas ideias projetadas num horizonte de futuro, numa realidade onde nós estamos continuamente nos atualizando. O que eu vou poder fazer? Quando é que a gente vai poder voltar a uma vida ou uma rotina normal? A rotina e a vida normal poderá ser retomada? São várias questões, né, que permeiam esse processo. E nós temos que refletir coletivamente, precisamos refletir coletivamente sobre as estratégias que nós dispomos hoje para lidar com essa realidade que nos atravessa, que nos avassala. No jovem, eu tenho 2 dentro da minha casa, né, hoje, um com 13 e outro com 17 anos, a gente vê isso se revelar de formas diferentes. Eu tenho dois adolescentes, um lida de uma forma, o outro lida de outra. Né? Forma com essa tendência, de alguma maneira, de adiar a resolução das questões que precisam se resolver. Enquanto uma tenta não deixar nada, né, para depois, o outro adolescente tenta, de alguma maneira, jogar para diante tudo que ele pode, né? Ou, em outras circunstâncias, se livrar ao máximo para não precisar se envolver. Então, é uma relação, porque a dimensão do tempo, para nós, ela tem um caráter extremamente subjetivo. Para o adolescente, mais ainda, gente, sabe por quê? As necessidades que se colocam para eles como prioridades nem sempre se equacionam com a necessidade real. Ela tem muito mais a ver com uma realidade interna, uma necessidade interna, do que a real que atravessa a vida dele. Então, por exemplo, eu tenho uma live para assistir de um cantor que eu super curto, que vai acontecer daqui a pouco, às 19h30. Sei lá que horas são agora. Às 19h30. Mas a minha mãe estabeleceu que eu tenho que até às 20 horas cumprir com determinada tarefa. A live que vai acontecer às 19h30 é muito mais importante que essa tarefa que eu tenho que cumprir. Porque eu tenho uma paixão, eu tenho uma motivação, eu tenho uma série de sentimentos que estão aqui que predominam e que têm, de alguma maneira, a dirigir e a comandar a minha conduta. Então, essa relação do tempo com o adolescente, ela é muito interessante, né? A gente pensar nessa relatividade do tempo. E trabalhar estratégias para que, de alguma maneira, esse enfrentamento dessa tendência à procrastinação, ele possa se estabelecer num plano no qual ele possa equacionar as suas demandas, as suas necessidades e as suas vontades. Demanda e a necessidade, demanda e necessidade são sinônimos. São princípios que habitam a nossa existência. Nós temos uma rotina, nós temos algumas ações que são ações de responsabilidade que nós precisamos executar, né? E as nossas vontades, os nossos desejos são da ordem dos nossos motivos internos. Eles não necessariamente seguem uma lógica. Eles nos tomam e tendem, muitas vezes, a nos impulsionar a agir. Em muitos momentos, esses motivos, eles são bons, né? Produzem efeitos positivos, mas se a gente só age assim, muitas vezes isso faz mal, né? Não possibilita, de alguma forma, que a gente organize a nossa vida e a nossa rotina, entendendo como a gente pode integrar as nossas responsabilidades, as nossas atividades e as nossas ações. Sobretudo quando se trata de estudo, né, Valéria? Porque o estudo, a maneira de estudar hoje, ela demanda, e os meninos são muito mais hábeis nesses recursos tecnológicos, né? No uso desses recursos tecnológicos, talvez que nós. Outro dia eu fui chamada de jurássica, tentando mexer com esses recursos. Eu falo que tem um sociólogo, que o nome dele é um palavrão, Zbigniew Brzezinski. E ele é um sociólogo polonês. E ele estuda a sociedade telemática, de comunicação e informação. E ele fala que os insumos teleinfocomputatrônicos, olha o nome que ele dá, um adjetivo enorme, né? Teleinfocomputatrônico. É um substantivo enorme, desculpa. Eles são insumos e são complexos que permeiam a nossa vida hoje, né? E que talvez permaneçam durante muito tempo atravessando as nossas relações no cotidiano. Então, tem um desafio aí para os pais. Né? Como é que a gente organiza essa relação dos nossos filhos com esses recursos, que até então eram recursos que eles utilizavam para entretenimento. E agora são recursos que estão sendo utilizados para isso, né? Pedagógico. Não, e você falou uma coisa, voltando um pouquinho na conversa, que é a questão do ser seletivo, né? O adolescente, ele tem a preguiça até um determinado ponto.
Porque se é algo de interesse dele, a preguiça acaba. Então, o adolescente, ele é seletivo. Eu vejo muito isso aqui em casa. Eu tenho, na verdade, um adulto e um adolescente, porque o Daniel está com 24, o Arthur com 19. Arthur, vai fazer isso para mim? Já vou. Arthur, faz agora. Estou indo. Mas se é algo do interesse dele, ele deixa tudo e vai executar aquilo. Então, a preguiça, né? Aí a gente você já explicou bem que procrastinar é algo e preguiça é outra coisa. Também para o adolescente ele é seletivo, né? Então, o que eu falo? Hoje, por exemplo, quando as mães falam, Valéria, eles não querem estudar. Não, eles usam a tecnologia há muito tempo, eles são da geração de tecnologia, nascidos, né, pós 2000 aí, no caso do Arthur, que está com 19, nasceu no ano de 2000, então ele nasceu na era da tecnologia, ele já nasceu sabendo, eu não sei. Hoje, por exemplo, para fazer essa live eu estou treinando, né, eles chegam aqui, ligam tudo e começam e vamos falar. E aí, essa rotina, né, Priscila, para o estudo, usar essa tecnologia agora a favor dele está muito difícil. Por exemplo, a escola, ela se organizou para atender essas famílias, para ter um estudo remoto, né? Não é a EAD. EAD, como diz o meu marido, que aprendeu recentemente, EAD é educação para jovens que têm autonomia, que conseguem estudar sozinho. E aí, hoje, Priscila, esse estudo remoto, estudar em casa, ele saber que ele tem que, às 7 horas da manhã, tá à disposição da escola, abrir a live do professor, participar da live do professor, fazer a tarefa, para ele está sendo muito custoso. Para o adolescente está sendo custoso e ele está achando que isso é coisa do outro mundo. Então, ele fica no quarto dele, ele quer assistir a aula deitado, com o celular na mão, e isso está causando, vamos dizer, um conflito familiar muito grande, né? Que a gente, né, agora, na escola, vivendo esse momento, que alguns falam que é EAD, a gente sabe que não é. A educação à distância é para adultos, para quem tem autonomia, para quem tem compromisso, para quem vai estudar. Hoje nós estamos chamando de educação remota, que é o estudar em casa. E esse estudar em casa, mesmo ele sabendo utilizar a tecnologia, ele não está estudando, usando a favor dele. A pergunta que você fez foi essa questão. A pergunta que você fez foi em relação a essa realidade que permeia a vida deles, né? Como nativos digitais, como a Deise mesmo colocou ali. Nós somos migrantes e eles são nativos digitais, porque eles já nasceram com essa realidade na vida, né? Permeando a vida deles, né? Está aqui pensando nesse adolescente que está numa nova realidade, uma realidade do qual ele não está sabendo lidar. E a família também não, né? A família está entrando em conflito muito grande para lidar com ele em casa e colocar disciplina e rotina e cobrar isso dele. Então, Pri, a gente está aqui falando sobre essa dificuldade desse nativo, como a Deise já colocou aí, né, tecnológico, mas ele hoje não está sabendo lidar com essa tecnologia. Muito engraçado, ele, Priscila, por exemplo, ele não quer acordar. Ele não quer acordar a partir do momento que a escola se organizou para ele ainda acha que a escola está fazendo pouco, né? Eu estou em 2 escolas e tenho acompanhado isso. E aí ele quer que as coisas aconteçam dentro do horário dele. Bom, a EAD é para quem tem essa habilidade de estudar sozinho. Nós hoje estamos vendo mais como educação remota, né? O menino está em casa, está recebendo e precisa estudar. Como é que você vê isso? Então, eu acho que uma coisa que convida a uma reflexão que é extremamente nova na nossa realidade, que é assim, os jovens e as crianças, eles nasceram na realidade computatrônica, como eu vinha falando, né? De acordo com a definição desse sociólogo polonês. Mas a realidade, essa realidade virtual, ela sempre esteve
a serviço de entretenimento. Ela não esteve a serviço de uma rotina de estudo, por exemplo, e de um sistema de aprendizagem remoto, como a gente está colocando aí, porque é super importante a gente estabelecer essa distinção, né, do que é o ensino à distância e do que é o estudo remoto. E esse modelo disciplinar de ensino nosso, que nós há 100 anos estamos replicando, hoje traz um problema para nós. Eu acho que a gente tem que saber fazer uma crítica também de dentro para fora, né? Porque a gente não deu ao nosso aluno, não vem dando a ele ao longo do tempo, talvez seja uma grande oportunidade da gente pensar as nossas práticas docentes, para ele ter autonomia no estudo. Ele tem trabalhado o tempo todo com um apoio de alguém que vai lá na frente, ensina para ele, escreve no quadro, trabalha com as tarefas que são colocadas, e esse protagonismo do aluno, que as tecnologias, as metodologias de ensino que têm sido ativas de ensino, que hoje têm sido estudadas, né, como recursos, que chegam junto com essa dimensão da tecnologia, nos propõem. Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, que essa realidade ela nos convida a construir uma relação de busca de autonomia, de formar, de construir uma relação com o nosso aluno, onde ele possa desenvolver uma autonomia para estudar, né? Porque ele não sabe fazer isso. A escola tem um conto, né, que diz assim: congelaram o homem 100 anos e deixaram ele lá congelado. 100 anos depois ele foi descongelado, vivo, e foram apresentar o mundo para ele. E aí disseram assim, e aí, o que você viu no mundo de interessante 100 anos depois? E, nossa, a tecnologia mudou, hoje as pessoas não escrevem mais cartas para se comunicar, elas num toque trocam ideia, transformam o mundo, em segundos estão conectados com o mundo, os veículos mudaram profundamente. Maravilhado com a nova realidade. E o que não mudou? Aí ele diz assim, a escola, né? E é verdade, né? Porque se a gente parar para pensar, a nossa relação com o nosso aluno em sala de aula, embora a gente tenha vários professores, e aqui, gente, que eu estou colocando, diz respeito a um modo maior de entendimento. Na universidade, a gente continua reproduzindo esse modelo das carteiras, professor na frente, ensinando. Né? E hoje nós estamos nos deparando com a necessidade de reinventar o nosso fazer, né? Com o trabalho remoto. De que forma eu vou convidar o meu aluno, convocar o meu aluno, eu, enquanto professor, e os pais lá em casa? Talvez pela primeira vez a gente fala tanto da participação da família, da escola, na formação do aluno, a gente tem a possibilidade de pensar isso mais integradamente, porque mais do que nunca essa família está implicada nesse processo, ou desesperada, né? Porque os relatos que a gente visto dos pais é um desespero. O que eu faço? Como eu lido? Porque também não aprendeu, né? Essa cartilha não foi uma cartilha na qual ele aprendeu. Ele aprendeu no modelo tradicional, no modelo antigo. Então a gente tem um desafio, todos nós temos. Os pais, os filhos, nós educadores, né? Nós profissionais que estamos na área da educação, é de repensar as nossas práticas. Eu penso que o adolescente, e é óbvio que isso não exime o jovem, né? Os meninos aí que estão assistindo, que estudam, não exime de refletir sobre o seu compromisso com o aprender, né? A gente não pode se desconectar do fato de que a escola ela tem uma missão, ela tem uma função, que é nos formar, né? Que é abrir a nossa mente, que é possibilitar que com conhecimento nós nos emancipemos, nós saibamos pensar, nós sejamos capazes de desenvolver um pensamento crítico e não deixar que o obscurantismo tão vigente na sociedade atual nos domine, né? Então, o conhecimento ele tem um fundamento, né? Ele tem um propósito, que é nos tornar cada vez mais capazes de refletir. E essa responsabilidade ela precisa estar inscrita em nós. E que talvez nessa relação ensino-aprendizagem da qual nós derivamos, né, isso não tenha se constituído. Esse desejo pelo saber, essa vontade de compreender. Porque a motivação, gente, ela não é algo que nasce do nada. Né? Às vezes eu preciso de foco na conclusão de alguns projetos na minha vida e na medida em que eu mantenho esse foco, eu vou descobrindo motivos, né? Eles não se dão aleatoriamente.
Ele se constitui na relação que nós vamos estabelecendo com o nosso compromisso de ser e estar no mundo. E esse compromisso, quando nós afirmamos esse compromisso com o estudo, né? E quando eu falo estudo aqui, eu estou dizendo desse desejo de aprender, né? De conhecer e de desvelar o mundo a partir do conhecimento que nós temos para receber. Isso é um diferencial, né? Mas tem sido um desafio, eu acho, muito grande para a família, para os pais, para os adolescentes e também para os professores, né? Sim. Que são migrantes digitais, como a Daisy colocou aí, ela tem muito mais propriedade para falar sobre isso. Teve uma mãe que essa semana virou para mim e falou assim, Valéria, ele era mais obediente, agora ele não é mais obediente. Eu falei, não, é porque vocês convivem mais tempo juntos, porque ela está sem trabalhar e ele está em casa. Então tem muita coisa que ela não estava participando da vida dele, né? Ele é do 9º ano, está com 14 anos, e agora ela está ali o tempo todo. E ela diz que ele fecha a porta, né? Ele tranca, ele fecha a porta, e aí ela tenta ouvir o que ele está falando com o colega, ela não consegue, mas também não consegue acompanhá-lo nas atividades. Aí ela falou assim, Valéria, por que essa fase da adolescência, eles são tão chatos, tão insuportáveis, né? E agora eu tô tão próxima a ele e eu tô vendo a minha dificuldade de se relacionar com ele. Então, essa fase da adolescência, eles são chatos mesmo, Priscila. Eu acho que é uma fase, a Berasturi e o Nobel, Arminda Berasturi e Maurício Nobel, são pesquisadores argentinos que estudam a adolescência, né? E é um livro super atual, eu acho, super atual, super no nosso tempo, que eles tentam, de alguma maneira, o livro se chama Adolescência Normal, né? E eles, na verdade, defendem a tese de que a adolescência, ela é um período onde uma série de processos que, se fora desse contexto, fossem avaliados, poderiam ser considerados como processos patológicos. Mas, em considerando o contexto da adolescência e o processo de adolescer, eles são perfeitamente compreensíveis. Então, eles dizem assim, labilidade afetiva. Uma hora tá alegre, de uma hora para outra, de repente, sem explicação, eu tô triste. Né? As crises de identidade. Eu busco várias referências e toda hora estou experimentando uma forma de ser. O que dificulta muitas vezes, para a relação com a família, o entendimento de quem é aquele ser. E a manutenção de uma relação estável, né? Quem é esse filho que faz uma bagunça danada aqui na minha casa, que não consigo botar ordem, mas vai para a casa do vizinho. Quando eu vou buscar, o pai e a mãe dizem assim, nossa, que filho maravilhoso que você tem. Não é isso que acontece? E você, não é do meu filho que está falando. Mas é do seu filho que está falando. Porque ele, de alguma maneira, está no processo de introjeção das regras, dos princípios de relação, de interação social. Se você faz um bom trabalho, e o que eu estou chamando de bom trabalho? Se você está presente nesse processo e a acompanha, tentando compreender que essas instabilidades, que a gente está chamando aí de chatices, né, são inerentes a esse processo. Tolera, agencia, negocia, a vivência se torna mais leve. Não é fácil, mas é mais leve. Né? Por que ela não é fácil? Porque muitas vezes a gente vai ter que se defrontar com conflitos, embates, divergências de opiniões, né? Na medida em que ele tem uma autonomia no pensar, ele acredita que o que ele pensa e o que ele sente é a maior verdade. Eles têm uma ideia superfaturada, eu costumo dizer, né? Superestimada, de que nada de mal lhes acontecerá. Né, pela potência do corpo que agora domina, né, a sua configuração. Então, todas essas respostas, elas vão estabelecer. Eu costumo dizer que uma forma da gente agenciar e de negociar com os nossos filhos, né, com os adolescentes, posições que possam estar mais próximas daquilo que a gente entende que seja uma forma de estudar, porque a perfeição, gente, ela não existe, né? Vamos partir desse princípio também. Priscila, né? Isso é ótimo você ter falado, porque a gente vive um mundo cor-de-rosa com reis e rainhas. E tem pais e mães que acreditam piamente que seus filhos são os príncipes e as princesas. E que seus filhos não erram, né? Seus filhos são perfeitos. Existe filho perfeito?
né? Não existe filho perfeito, assim como não existe pai e mãe perfeito. Isso é uma ideia que está construída socialmente e calcada e amparada em paradigmas que ordenam, de alguma maneira, o protótipo da sociedade que a gente vive, né? Não existe filho perfeito, gente. Né? A rede social ela estabelece muito isso também, né? Porque a gente só mostra o lado bom que a gente quer, né? Ninguém vai para a rede social mostrar a dificuldade, as dores que permeiam a nossa vida, né? E congelam como se a vida de todo mundo tivesse cristalizado naquele momento ali. Então, não existe filho perfeito. Assim, como nós não somos perfeitos e nós precisamos entender isso, porque na medida em que nós entendemos que a relação da maternidade, da paternidade, ela é construída, ela é co-construída na convivência, no dia a dia, nós vamos afinando o nosso instrumento para lidar, porque não tem uma forma. Porque se tivesse, eu costumo dizer sempre isso, olha só, se tivesse uma forma perfeita para como criar seu filho, torná-lo bom, perfeito, lindo, maravilhoso, eu escrevi um livro, estava rica, né, gente? Ai, ó. Assim, não é? Existem até alguns que tentam aí, que podem até algumas dicas ajudarem, mas assim, a relação real, ela não é ideal. O real rasga o nosso imaginário, rasga sem dó nem piedade. E essa é uma assertiva que a gente precisa internalizar. Para nos ajudar de alguma maneira, com o pé no chão, com muita clareza, a gente entender qual é o desenho desse ser que está diante de nós, se transformando. E não está se tornando aquilo que nós queremos que ele seja. Quando a gente fala dessa procrastinação do adolescente, né, as mães têm ficado surtadas, né, por conta dessa convivência, e aí muitas das vezes elas acham também que os filhos não gostam delas, né? Elas acham, assim, tem uma que falou assim, Valéria, por que os nossos filhos acham que a gente não gosta deles? Eu falei, os meus eu acho que gosta, se não gostar apanha, né? Mas eu acho que gosta. Eu falei para ela, lógico que gosta. Não, meu não gosta, meu não gosta. Porque quando a gente vai colocando um limite nessa criança, nesse adolescente, quando a gente vai impondo aquilo que a gente acredita, ele tende a escorrer da nossa mão, né? E aí a gente começa a sofrer como mãe, achando que essa criança, esse adolescente, ele não gosta da gente. E aí, como que a gente lida com isso, Priscila? Tem uma coisa que é super importante, que é assim, o não... Ele é continenciador, né? Ele dá continência. Filhos, crianças, adolescentes, às vezes alguns adultos pedem limites, né? E limite é você estabelecer uma fronteira. Até aqui nós podemos negociar, dali em diante, não por enquanto, mais à frente talvez, dependendo de como as relações elas vão se desenvolvendo. Então, obviamente que diante do não, numa sociedade, e isso é super importante a gente pontuar também, né? A gente vive uma sociedade que vende para nós um status em que a gente não pode se frustrar, que a gente tem que ser feliz o tempo todo, que não cabe a experiência de frustração. Às vezes nós falhamos, inclusive na criação dos nossos filhos, não oferecendo para eles essas experiências. Não é que nós tenhamos que ser castradores o tempo todo, mas a frustração, o efeito do não que produz a frustração, produz recursos internos para que nós possamos enfrentar os nãos que o mundo, que a vida nos oferece. Não é verdade? Então, assim, dizer não, muitas vezes é dizer sim. E isso a resposta que muitas vezes a gente tem dos nossos filhos, ela não é uma resposta de que, amei, mãe, diz mais não para mim. Né? Eles vão reagir, vão brigar, vão se afastar, mas isso é um comportamento de esquiva ante uma resposta que não é agradável, o que não significa que não seja boa. Então, essa ideia de que a gente que o amor ele só estabelece nas experiências absolutamente boas, assim, né, positivas, não é verdade. Às vezes os nãos e os efeitos desse não são gestos de amor e de cuidado que vão, a médio e longo prazo, se ressignificar, né, para o filho. Então, os pais não têm que se preocupar, porque eu acho que a gente vive num tempo em que os pais também se sentem muitas vezes acuados ante as culpas que carregam, né, frente o que eu deixei de fazer, o que eu fiz de mais, o que eu fiz de menos, o que eu poderia ter feito e não fiz. Tantas questões permeiam, né, o exercício da paternidade e maternidade, que novamente estão atravessados e calcados em modelos que não nos servem, que não nos cabem.
porque os nossos filhos e a nossa relação, ela é muito singular, né? E ela precisa estar muito tocada, obviamente, na ideia de que nós somos continenciadores, nós precisamos dar continência a eles. Continência da segurança, dar amor, dizer sim, dizer não, e trabalhar com eles acordos e pactos para que as responsabilidades possam gradativamente se estabelecer. Então, acho que foi a Ana Luísa que colocou aí, né, sobre autonomia. Como é que a gente trabalha com autonomia das crianças e dos nossos filhos se a gente não ensina a eles autonomia? E é verdade, né? A gente estabelece relações, muitas vezes, de codependência. E nós precisamos mudar essa postura para que e creditar a eles a possibilidade deles nos revelarem a sua potência. Isso é super importante, né? O pai não tem autonomia, né? Eu falo que às vezes a gente quer uma autonomia do filho, de que dentro da nossa casa a gente não pratica autonomia. Nem o pai, nem a mãe, né? Que às vezes, muitas das vezes, também estão codependentes dos avós. E aí é uma relação muito complicada. E aí você me responde agora, como buscar o equilíbrio entre dar esse limite e o colo? Tem um lado positivo, a Ju colocou aí, tem um lado positivo nesse momento, onde podemos olhar realmente para os nossos filhos. Então, como é que a gente vai fazer esse equilíbrio entre dar o limite e dar o colo? Eu acho que esse tempo que nós temos tido de uma maior convivência, né, com eles, nesse período que nós estamos mais próximos, ele pode nos oferecer grandes possibilidades da gente assimilar os nossos filhos, olhando para eles e entender quem são eles, né? Quem são eles? Eles não são aquilo que eu gostaria que eles fossem. E não serão. Não é porque eu fracassei como mãe ou como pai, é porque eles são seres humanos que se desenvolvem num caminho absolutamente idiosincrático e singular. Eles introjetam, sem dúvida alguma, os exemplos, os valores, os princípios, de alguma maneira, que nós, dentro da nossa educação que oferecemos a ele, eles introjetam aquilo que a gente oferece, mas eles são seres absolutamente singulares. A maneira como eles assimilam vai variar. A forma como eu vou lidar com um não é a mesma como eu vou lidar com outro, se eu tenho mais de um filho dentro de casa. Isso é super importante. Então, assim, você dar contorno, colocar limite, significa você estabelecer com eles e construir princípios que vão regular a relação. Né? Eu gosto de contar muito um exemplo do que aconteceu uma vez com a minha filha, quando ela era pequena ainda, criança. Uma vez a gente estava numa encrenca aqui em casa, né? E eu fui dar uma bronca, bem brava, dizendo para ela que eu queria que ela saísse do quarto onde nós estávamos, onde eu estava dando a bronca, porque se a gente continuasse, eu iria fazer uma coisa que eu não queria. Né? E aí ela ficou olhando para mim e não entendeu. Mas o que você vai fazer? Eu vou fazer uma coisa que eu não quero. Você está me irritando ao ponto de eu querer te dar um tapa. E eu sou pacifista, sou contra a violência. Acho que tem algumas pessoas aí que dizem assim: eu apanhei, não me fez nada mal, não fez nada. A gente não sabe se fez nada mal, o efeito que essa memória produz na vida de cada um, né? E qualquer tipo de violência, eu acho que a gente precisa evoluir como no nosso processo civilizatório, superar isso. Dá mais trabalho conversar? Muito mais. Dá mais trabalho, leva mais tempo de gerir, assimilar, administrar a situação? Sem dúvida alguma, né? Então, eu acho que. Aí eu estava dizendo dela, né? E aí ela saiu, eu falei, me dá um tempo para eu poder me acalmar, e aí a gente vai poder continuar a nossa conversa. Passaram-se uns 15 minutos, eu chamei, repassei com ela toda a situação e disse para ela: então, você fez assim, não foi legal, né? A gente chegou no ponto que eu me exaltei, você se exaltou, a gente ia numa discussão em que eu, como autoridade, que sou, né, ou que acho que sou, tenho o poder de dominação, não é verdade? Só que a criança, gente, e o adolescente, eles conhecem exatamente os nossos pontos fracos. E eles vão exatamente ali para tentar destruir, né, toda aquela estrutura que a gente coloca ali. E aí foi muito interessante porque eu falei para ela, né, então que a gente precisava rever a conduta dela, o que a gente podia fazer, como eu poderia ajudar. E ela falou, nós acordamos, ao término nós nos abraçamos e não ficou nenhuma rusga. Um bom tempo depois,
num determinado momento que nós estávamos reunidos no almoço, eu estava bastante irritada, porque nós não somos de ferro, né? Bastante estressada. E aconteceu alguma coisa que eu falei de uma maneira ríspida, né? Dei uma bronca lá de uma maneira ríspida, confesso que exageradamente. Aí ela olhou para mim e disse assim: mãe, eu acho que você precisa de um tempo. Você pode ir lá pensar um pouco para depois a gente voltar e conversar? Aí eu olhei para ela, né? E falei assim: como assim, garota? Mãe, você não acha que você está querendo fazer coisas e produzir em mim coisas que eu não quero fazer? Então, quando a gente dá oportunidade para que eles se expressem, a gente agencia, entende? E aí a gente pode estabelecer uma troca onde limites, amor, eles podem ser negociados, agenciados e construídos. Então, e esse foi um grande aprendizado que ela me deu, né? Aí eu falei, tá bom, minha filha, eu vou para lá, a gente pensa. Quando eu voltei, falei, vamos conversar? Eu acho que você exagerou, você não precisava falar daquele jeito. Afinal de contas, eu só fiz isso, isso, isso. Com isso, a gente está ajudando eles a refletirem também sobre a corresponsabilidade nessa relação que a gente está construindo com eles, né? E a parte que cabe a cada um. Então, vamos voltar para essa questão da escola, né? Como meu filho estuda, eu quero que ele seja um bom aluno, que ele tire nota 10, mas às vezes meu filho não é um aluno de nota 10, gente. Né? Às vezes ele é aluno do 8, ele é aluno do 7, às vezes ele é o aluno do mínimo para passar. Tem muito a ver com a maneira como ele toma para si a causa. E é preciso que nós entendamos isso e possamos. Mas a gente tem que ser o melhor porque a gente vive num mundo competitivo, que se ele não for bom aluno, mas se ele efetivamente não compreender qual é a posição que ele está ocupando, ele jamais vai almejar algo além daquilo que ele faz. Ou ele vai ler esse processo como absolutamente castrador da possibilidade dele construir uma relação positiva com o conhecimento. Então, entender isso é fundamental. Até onde nós podemos ir? Podemos ir juntos até aqui? Essa negociação é fundamental. Eu penso dessa forma, né? E a gente poder entender que, obviamente, rotina, todos nós precisamos de rotina na nossa vida, né? Foco, são acordos, experiências que vão sendo construídas nessa relação. O que acontece, né, Priscila, é o que você já falou, é a dó, né? Eu costumo dizer que mãe tem muito dó de filho. Coitadinho, ele não consegue. Valéria, mas qual a necessidade de levantar às 7? Por que a escola não põe uma live às 8? A Tati, a professora de português que está participando, ela até colocou que é tempo de conhecimento. Ela, então, que está lá com o Miguel que é pequenininho, é um tempo de conhecimento pleno. Você deu o exemplo da Luísa. Aqui em casa, por exemplo, com os dois meninos, eu costumo dizer, eu acho que eu já falei isso com você, que eles são meu maior campo de conhecimento, é o Daniel e o Arthur. E o Daniel teve uma criação, o Arthur teve a mesma, mas eles foram caminhos completamente diferentes. E é excelente quando você fala do seu exemplo com a Luísa, porque você é uma especialista. Eu sou uma especialista na área de pedagogia, na área de educação inclusiva, você é especialista, e às vezes as mães que não estão ali dentro de casa, são leigas, costumam achar que a gente não tem problema, costumam achar que a gente tem que dar a solução. Eu me lembro quando o Arthur era pequeno, com o problema do TDAH dele, foi um caminho, um processo longo, mas a gente chegou, o Joamar falava assim para mim, não é possível, Valéria, você é da área de educação. E às vezes ele chegava a falar para mim, esse menino é surdo, esse menino é burro, porque não é possível. Você tem que fazer alguma coisa, como se eu, da área de educação, tivesse resposta para aquilo tudo. E os nossos filhos são nossos filhos e nós somos mães, né? Teve uma que virou para mim e falou assim, Valéria, por que eles sempre acham que a gente está em guerra? Por que o filho sempre acha que mãe está em guerra? Né? O tempo todo mãe está em guerra, porque mãe... Eu costumo dizer que nós temos a responsabilidade de impor mais o limite, né, de cobrar mais. Isso é a pergunta, né, do equilíbrio entre o colo e o limite, você foi muito clara em relação a isso. Então, nós estamos vivendo tempos de grandes aprendizagens, né, inclusive conviver com eles 24 horas. Dentro dessas 24 horas, e você falou, quem é ele, né? E será que nós, mães, sabemos quem são os nossos filhos, de fato?
Será que eu sei quem é o Daniel, quem é o Arthur, o que ele pensa? Você sabe quem é o Dudu, quem é a Luísa? Será que nós sabemos de fato? Ou a cada dia tem uma novidade? Nós vamos construindo, e na medida que eles vão crescendo, né? Nós vamos construindo uma compreensão sobre quem eles estão se tornando enquanto pessoas, enquanto sujeitos, né? Se nós estamos abertos de alguma maneira para compreendê-los e assimilá-los, e cada qual com suas características. Um é mais extrovertido, outro é mais introvertido. Um vai ter mais facilidade para se expressar, para falar, outro talvez tenha suas barreiras e suas dificuldades que dizem da sua história psíquica, do seu emocional, né? Então, eu acho que é muito importante que nós estejamos abertos como pais para compreender essas características que eles possuem, né? Quais são as habilidades, quais são as limitações, porque eles não têm só competência, né? Esse desejo de que os nossos filhos estejam preparados para o mundo. Isso é criado numa sociedade onde é produtiva e coloca uma lógica de desempenho o tempo inteiro, e às vezes isso se sobrepõe ao entendimento de que aonde eu me encaixo nesse processo, quem eu sou, o que eu posso, o que eu quero ser. Porque, obviamente, a potência de ser no mundo, ela está em todos nós. Eu costumo dizer, hoje a minha filha estava tendo uma aula de genética, estava dizendo, mãe, tem lugares que se identifica predisposição genética para ginástica, já trabalham desde cedo. Eu falei, pois é, mas aí a pessoa que não tem, não pode ser, se desejar ser, né? Não pode desenvolver esse potencial para. Toda essa discussão que permeia, né, a construção da personalidade, da subjetividade de cada um, nós precisamos assimilar isso, né? Que nós podemos aproveitar esse tempo mais do que nunca para que nós possamos compreender quem são eles. A Deise acabou de colocar aqui uma pergunta interessantíssima, né? O nosso desejo para eles é o mesmo que o deles? Com certeza, na maioria das vezes, não, né? E nem sempre, e nós temos que cuidar de nós não projetarmos aquilo que falta, que nós não realizamos em nós, neles, nós desejamos realizar. A gente faz isso o tempo todo. O tempo né? todo. O meu pai, gente, vou contar uma história para vocês lá de muitos anos atrás. Essa parte de quantos anos a gente pula, né? Que não precisa falar. Mas assim, na época que eu era criança, se usava muito bota ortopédica para pé chato, né? Para quem tinha pé chato, diagnóstico de pé chato. A gente usava umas botas ortopédicas horrorosas, inclusive, né? E eu me lembro perfeitamente, eu tinha, o quê? 3, 4 anos de idade, e era uma época que eu tinha uma fixação pela cor vermelha. Eu adorava vermelho. O que você... que vestido você quer? Vermelho. O papai vai comprar um carro, que cor que você quer? Vermelho. E aí, quando o médico indicou que eu teria que usar a bota ortopédica, quando eles perguntaram, e obviamente aquela época, né, gente, era bota 70 e poucos, né? A bota ortopédica, início de 80, era marrom ou azul, não tinha muita opção. E eu quis uma vermelha, uma bota vermelha. E ele mandou fazer. Mais velha, né? Eu olhei para aquilo, olhando as fotos, meu pai, que bota era essa que eu usava, vermelha? Porque só podia fazer uma, era cara, né? Não tinha como ter botas coloridas de várias coisas, era uma só. Então era bota vermelha com vestido verde, bota vermelha com qualquer cor que eu estivesse usando, né? E olhando aquilo nas fotos, eu falei, gente, que gosto era esse de vocês? Não, minha filha, eu vou te explicar. Eu, quando era criança, tinha 6 irmãos, éramos 7. Quando a gente saía para comprar sapato, meu pai levava a gente numa loja, botava todo mundo sentadinho, e a gente não tinha opção de escolher o sapato. Às vezes eu ficava olhando na vitrine aquele sapato ali que eu podia comprar, que era o mesmo preço, às vezes era mais barato, mas não tinha essa opção, tinha que ser aquele sapato. E eu fiquei com isso dentro de mim. Quando eu pude dar um sapato para você, olha como é, né, que a gente funciona. Eu trouxe o exemplo dele para mostrar isso, né? E aí eu quis fazer, porque ele estava, na verdade, atendendo um desejo dele, não era meu. Porque eu, quando criança, quando eu dizia que era vermelho, é porque vermelho chamava atenção para mim, né? Não é porque eu queria especificamente uma bota vermelha. Então, os nossos filhos... Gente, a história da Pri tá ótima, mas a gente está encerrando. O Instagram acabou de avisar que faltam 13 minutos? 13 segundos. Então eu vou parar de falar, porque você deixou eu falar 2 horas, né? Isso é verdade.